Olá pessoal, boa noite. Agora 21 horas e 40 minutos do dia 12 de setembro de 2015. Há alguns minutos eu gravei o vídeo número 20. Agora estamos aqui no vídeo número 21. O número 21 é um número que eu tenho simpatia por ele. É um número até um pouco, digamos, místico, né? Um número que creio eu que carrega uma energia positiva. Até porque 21 é 7 vezes 3, né? 7 é um número aí especial e o 3 também é outro número especial e 7 vezes 3 dá 21. Então, um prazer aí poder fazer o vídeo 21. Vou falar hoje, completando um assunto que eu já falei em um dos vídeos anteriores, que é a questão do perdão. Aquele perdão que é muito difundido nas igrejas cristãs, onde acredita-se que Jesus tenha deixado a lei do perdão, né? Inclusive lá no ato, ou suposto ato da crucificação, Deus ali em ponto de bala para aniquilar com aquele povo que estava crucificando Jesus. Jesus teria dito o seguinte: perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Bom, isso aí está escrito na Bíblia. Não se sabe ao certo se isso aconteceu ou não. Embora eu creia que a Bíblia tenha sido escrita por homens para atender interesses dos homens. Bom, Jesus teria instaurado a lei do perdão. E desde então, essa lei do perdão é bastante difundida nas igrejas cristãs. Citei no outro vídeo anterior que pessoas, né, antigamente, aí, séculos atrás, que se sentiam lesadas, prejudicadas por pessoas más, essas vítimas pediam socorro aos padres, né? Até mesmo em época anterior ao surgimento do protestantismo, lá em Martinho Lutero, enfim. Então, vítimas prejudicadas por pessoas más pediam socorro aos sacerdotes, né? Do tipo, ó sacerdote, ó padre, né? Me ajuda. Fulano me sacaneou, né? Tô aí lesado, fui agredido ou estuprada. Me ajuda. Aí o que o padre fazia? Ele falava, ó meu filho, ó minha filha, você perdoa. Né? Perdoa porque assim Jesus ensinou. Né? Ou seja, com um discurso desse, a igreja ela se eximia de uma maior responsabilidade, né? Tinha que procurar o agressor, prender, castigar. Então, a igreja iria se desgastar com isso. Então a igreja falava para perdoar e com isso a igreja não tinha maiores desgastes com esses episódios. Até porque eram muitas pessoas na época passando por mazelas. Imagina se a igreja ia ter condições de procurar e punir cada agressor, cada bandido, né? Sem condições, né? É um padre para tantas mil pessoas. Não teria como. Daí colocaram a lei do perdão. Aquela coisa, se colar, colou, né? E acabou colando muito. Até hoje. Só que essa lei do perdão, ela, como eu citei no outro vídeo,
Essa lei do perdão, ela vai contra a lei da física, né? Uma das leis da física que diz que para cada ação há uma reação, né? Uma das leis de Newton aí diz isso. E essa lei da física que diz que para cada ação há uma reação, essa lei existe no universo, né? Não só na Terra, mas no universo. Essa lei existe desde sempre, certo? Desde que o universo é conhecido, desde que o universo é universo, e desde que o mundo é mundo, né? Desde que a Terra é Terra, ou seja, desde sempre, a física existe, né? Eu me refiro à ciência física. E diz a física que para cada ação há uma reação. Então, muito tempo depois do surgimento da humanidade, né, surgiram as religiões. Só um comparativo: surgiu a Terra, nosso planeta, aí vieram os dinossauros, né, que por cerca de 160 milhões de anos dominaram a face da Terra. E nós aqui, Homo sapiens sapiens, dominamos a Terra há cerca de 3 milhões de anos apenas, né? E então surgiu a Terra, depois os animais, e milhares, né? Aliás, bilhões de anos depois, surgiram aí os homens, né? E mulheres que atualmente, hoje em dia, né, dominam a face da Terra. Aí depois de bilhões de anos, vem a lei do perdão aí, né? Ou seja, até então, a lei da física vinha soberana, né? Desde a criação do universo. Porque se lá fora, no sistema solar ou sistemas solares, se os planetas giram ao redor dos sóis, né? São vários sóis que tem lá no espaço. Então, se os planetas giram ao redor dos seus respectivos sóis, né? Plural de sol, esse movimento de translação, essa órbita dos planetas em relação ao Sol, isso aí é pura física, né? Então, o universo, ele é pura física, né? Pura ciência física. E diz a física, né, entre outras coisas, que para cada ação há uma reação, né? Para cada ação há a respectiva reação. Aí vem o, o pessoal do cristianismo aí, né, dizer que se alguém foi agredido, ou seja, houve uma ação, né? Em vez da reação, né, a pessoa tem que perdoar, né? Então isso aí, você vai de contra até a lei da física. Agora, outra coisa que eu creio que motivou aí a criação dessa lei do perdão é o seguinte. Primeiro que, como eu falei agora há pouco, a igreja não teria condições de buscar cada criminoso, né? Prender e tal, aplicar a pena. A igreja ia ter que criar estrutura para isso, quadro de pessoal, espaço territorial, né? Instalações, enfim. A igreja ia ter mais despesa e mais trabalho com isso. Então não era interessante para a igreja isso. E outra, se porventura a igreja determinasse a reação, ou seja, a pessoa foi agredida, teve uma ação contra aquela pessoa, né? Se a igreja dissesse para a vítima reagir, ou seja, para cada ação haveria aquela respectiva reação, certo? Muitas vezes a pessoa
orientada pela igreja, né, nessa hipótese aí, a pessoa orientada pela igreja, ela iria reagir, certo? Reagir a ponto de até mesmo matar, né, o agressor, porque se o agressor matou a esposa do homem, esse homem, né, orientado pela igreja a reagir, o homem, essa vítima mataria a esposa do agressor, ou até mesmo o agressor, né? Então, o que aconteceu? Esse marido que teve a esposa assassinada por um agressor, esse marido vítima iria se vingar do agressor, e essa vítima, né, iria matar, como vingança, ele ia matar a esposa do agressor ou até mesmo o agressor. Aí o que ia acontecer? Essa primeira vítima aí, esse primeiro viúvo, né, vamos falar assim, ele seria preso, certo? Que não fosse preso naquela época, até porque não tinha tribunais, corpo jurídico, mas hoje, segundo as leis brasileiras, né? É porque a lei brasileira não permite que façamos justiça com as próprias mãos. Então, segundo a lei brasileira, as leis brasileiras, esse homem que sofreu a ação iria reagir a ponto de causar a respectiva reação, né? Então, assim, nesse ponto a física seria atingida, né? Então, para cada ação haveria a respectiva reação. Só que as leis brasileiras hoje, elas não permitem que a vítima reaja à altura, ou seja, não se pode fazer a justiça com as próprias mãos. Para isso existem aí os advogados, os promotores, juízes, presídios e tal. Então, supondo que essa questão da reação fosse posta em prática hoje, o que ia acontecer? Mais pessoas seriam presas, né, aqui no Brasil. Vou falar por mim, alguém me agrediu, eu vou reajo à altura. Alguém matou aí um ente querido meu, eu vou reagir matando outro ente querido do agressor, eu seria preso, né? Então, para a igreja isso não é interessante, porque uma vez que eu vou preso, eu vou perder meu emprego, né? Eu não vou mais ganhar salário, né? Não vou, né, receber o salário. Consequentemente, eu não terei dinheiro para pagar o dízimo, né? Então, eu sendo preso, né, um exemplo, se eu fosse um fiel cristão aí de ir à igreja toda semana, se a igreja permitisse a lei da ação e reação, eu mataria um agressor, né, que me fez vítima, e eu revidaria a autora matando o agressor ou um ente querido dele, eu seria preso. E eu preso eu não vou ter como pagar dízimo. Então a igreja até pensou até nisso. Quando a igreja instaurou a lei do perdão, né, dizendo que foi Jesus que implantou isso aí, a igreja, ao implantar essa lei do perdão, a igreja pensou até nesse prejuízo que ela teria com fiéis sendo presos, né? Fiéis que reagiriam a agressões, e o fiel preso é um dízimo a menos, ou até mesmo vários dízimos a menos que aquela igreja teria. Então, partindo do princípio econômico de interesse da igreja, foi instaurada aí a lei do perdão, né? Então, totalmente, a igreja é totalmente equivocada, colocando aí essa lei do perdão aí, dizendo que Jesus implantou. Quer dizer, antes de Jesus, quantos e quantos milhões de anos aí tivemos antes, aqui na Terra, né? Quantos milhões de anos aí antes de Jesus tivemos aqui na face da Terra? Aí chega Jesus e implanta a lei do perdão. Mentira. Na verdade, quem implantou a lei do perdão foram os sacerdotes aí, né?
sacerdotes aí de religiões aí cristãs, cristãos que praticamente plagiaram aí a religião judaica, né? E por falar em ciência, o, o Antigo Egito foi pioneiro, né, em algumas ciências, como a matemática, a geometria, a arquitetura, a, a química e até mesmo a medicina, né? São ciências aí que o Antigo Egito levou muito a sério. Vocês podem ver no Google aí, nos registros. Cirurgias eram feitas no Antigo Egito com o uso de anestesia, né? Naquela época, antes de Cristo. Então, os egípcios também tinham um conhecimento razoável de física, também de astronomia, certo? O próprio Teorema de Pitágoras, aí, tanto usado na matemática aí, dos adolescentes aí na escola, esse Teorema de Pitágoras nasceu no Antigo Egito. Então, os egípcios aí, claro, não vou dizer também que Faraó é Deus, né? Eu não acho que o Faraó seja Deus. Agora, no campo científico, os egípcios eram bem avançados e muitos conhecimentos deles, da época, são aplicados até hoje nas nossas ciências. Aí os egípcios, né, estudavam, entre outras ciências, né, eles estudavam a física. Aí me vem aí cristãos, né, plagiando a religião de judeu, implantando perdão, né? Os egípcios estudando física, aprendendo que para cada ação há uma reação. Os cristãos aí, com conhecimento máximo de teologia, né? Conhecimento que eles mesmos criaram para defender seus interesses, vem com essa história de lei do perdão, né? O Antigo Egito, que foi na época a civilização mais avançada da face da Terra, né? Enquanto Israel jamais foi aí a civilização mais adiantada da face da Terra em termos científicos. Inclusive hoje Israel existe só porque os aliados aí, americanos, né, e britânicos e franceses, venceram a Segunda Guerra Mundial, né? Então Israel existe só por causa disso. Porque se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra, Israel seria apenas um povo espalhado aí pelo mundo, como era aí antes da guerra, né? Então Israel teve que pegar aí carona com os americanos para implantar o Estado lá no Oriente Médio, aquele estadozinho lá pequeno, territorialmente falando. Claro que hoje Israel aí tem um PIB até maior do que o do Egito, creio eu, maior poderio bélico militar, mas Israel jamais se destacou como a maior civilização, né, da face da Terra. E isso, querendo ou não, os egípcios já conseguiram lá no passado, cerca de 3.000 anos atrás, não 3.000 não, 5.000 anos, né? Que o Egito, a existência do Antigo Egito vai de 3.000 a.C. até 30 a.C., que quando o Egito passou a ser dominado pelos romanos. Então é isso, pessoal. A física é isso, a ação, para cada ação há uma reação. A física diz isso, então essa história de perdão aí é conversa para boi dormir. Conversa que sacerdotes cristãos criaram para se desgastar menos quando os fiéis vinham pedir socorro, ok? Então vai dar tempo aí de 20 minutos. Mais uma vez, obrigado pela atenção, forte abraço e até o próximo vídeo.